Graça e paz, abençoados. Vamos falar sobre um tema chamado Deus Travesso apresentado por alguns em graça. Então, existem pessoas, ensinadores em graça, como pessoas em graça, que ensinam e aceitam o ensino dizendo que por Deus ser soberano, por Deus ser soberano, tudo o que tem acontecido sobre a criação é vontade de Deus. E a pergunta é, seria isto verdade? Nós, o canal Luz da Graça, nós discordamos de que tudo é Deus operando. Quando eu falo sobre a vontade absoluta de Deus, é porque ele expõe nesse ensinamento dizendo que todo malefício e todo benefício, não só todo benefício, mas como todo malefício, é Deus operando. É Deus operando. Não estou falando de acontecimento, não. Nós sabemos que Deus ele é soberano sobre tudo, sobre a criação. Agora, eles têm ensinado que o mal que acontece é Deus. Que o mal que acontece sobre a vida das pessoas é Deus. Então o canal Luz da Graça vem aqui ensinar que esse ensinamento que tem sido ensinado é um equívoco de entendimento. Pois não podemos confundir a vontade absoluta de Deus com a permissividade. Então temos que saber separar o que é vontade absoluta com permissividade, porque temos aí dois termos, vontade absoluta e permissividade. Então temos que saber separar. Como nós ensinamos, o canal Luz da Graça, nós ensinamos o livre-arbítrio que Deus deu ao homem. Esse livre-arbítrio foi representado já no início da criação, está bem claro, quando Deus criou todas as árvores, ele fez a criação, criou homem e mulher, criou todas as árvores frutíferas e no meio do jardim colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essas duas árvores falam de opção, de escolha. Preste atenção, abençoados. Essas duas árvores, elas estavam deslocadas, destacadas no meio do jardim. Isto significa opção, escolha para o homem escolher. Então, dessas duas árvores, vamos ver lá no livro de Gênesis, dessas duas árvores o homem teria que decidir. Diz aqui, Gênesis 2, capítulo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, estava no meio do jardim a árvore da vida, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vamos pular para o verso 16, ainda no capítulo 2 de Gênesis. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim, olha, ele tinha liberdade para comer, de toda a árvore do jardim comerás livremente, sem condenação, pode comer à vontade, é isso que Deus está falando. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Então, o homem poderia comer até da árvore da vida. De todas as árvores do jardim até da árvore da vida, o homem poderia comer.
Mas qual foi a opção do homem? O homem contendeu com Deus, ele fez oposição, ele negligenciou a voz de Deus e comeu daquilo que Deus falou que não podia comer. Deus, com cuidado sobre a vida do homem, ele falou, ó, não come porque vocês vão morrer. Mas o homem negligenciou, deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz da sua mulher, da carne. Então, amados, vemos aí que houve o quê? Decisão humana. Houve um livre-arbítrio. Deus deixou esse livre-arbítrio. E ensinar que tudo é Deus, que é Deus que mata, é Deus que fere, é Deus que bota a pessoa doente, é Deus que tira a vida, é Deus que faz a pessoa ser um viciado, é Deus que faz a pessoa ser um assaltante, é Deus que faz a pessoa ser um prostituto. Isto é um equívoco tremendo contra o entendimento de Deus. A primeira pergunta aos que ensinam que tudo é Deus, que é a vontade de Deus, que eles dizem, porque Jesus na sua natureza humana, agora vamos lá, vamos agora retratando sobre o Filho aqui, manifesto na terra. Porque Jesus na sua natureza humana pede ao Pai que se houvesse outra forma de salvação, isto é, dele não passar por aquele sofrimento, ele assim o fizesse. Vamos lá no livro de Mateus, vamos ver se tudo é vontade de Deus. Vamos ver. Mateus 26, no verso 39. Mateus 26, no verso 39. Verso 39, diz assim. 26, 39, Mateus. E indo um pouco mais adiante, isso Jesus orando no Getsêmani, antes dele ser entregue à crucificação. Então ele estava já se preparando o seu espírito para o que ele havia de passar. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre seu rosto e orando, dizendo: Meu Pai, se é possível, ele já sabendo o sofrimento, sentindo o sofrimento que ia passar, ele falou: Meu Pai, se é possível, se for possível, passe de mim este cálice. Opa! Então Jesus aqui está pedindo ao Pai que, se possível, evitar dele passar por todo aquele sofrimento, beber o cálice, passar pelo sofrimento. Se fosse possível, ele disse, se possível, se for possível, passa de mim este cálice. Isto ele falou na sua natureza humana, sentindo o sofrimento que ele iria passar. Ele, na sua natureza humana, ele desejou até recuar, se possível. Ele falou recuar, evitar o sofrimento para salvar a humanidade dele. Mas ele disse aqui, olha, agora olhando para dentro de si, espiritualmente agora, em espírito ele disse, todavia, não seja como eu quero, tá vendo? A carne de Jesus, na sua carne, ele sabendo o que ia passar, ele queria uma saída. Ele buscou uma saída para ver se podia evitar o sofrimento. Mas ele disse, mas todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele estava disposto a se sujeitar à vontade do Pai. Então, amados e abençoados, nós vemos aqui duas vontades que Jesus relata. A vontade humana, aonde ele disse, se possível, passa de mim este cálice, evita de eu passar por todos esses constrangimentos, sofrimentos, a humilhação. E a vontade de Deus, ele queria, então ele se entregou à vontade de Deus. Então, até para Jesus, foi uma questão de escolha. Jesus Nazareno, na sua natureza humana, ele também, ali vemos uma opção, um livre-arbítrio na natureza de Jesus, o Nazareno. Ele disse, se possível, passa de mim este cálice, vontade humana, mas que contudo seja feita a tua vontade.
vontade divina. Então, abençoados, pregar e ensinar que tudo é Deus, nós vemos que Jesus aqui mostra que não é nada assim. Então está descartada a possibilidade quando Jesus manda, ele pede, se possível, passa de mim este cálice. Mas ele, sabendo que ele tinha que cumprir, era desejo dele salvar aos espíritos em prisão, tirar a humanidade da condenação. Então ele fala, mas que contudo seja feito não como eu quero, não a minha vontade, mas a sua vontade. Então o ensino equivocado de que tudo é Deus, de que Deus é que faz todo o mal, Deus faz tudo aqui embaixo, que já está tudo programado, já viemos todos robotizados por Deus, aonde o homem não tem vontade, não tem livre-arbítrio, esse ensino é totalmente equivocado. Vamos ver no livro de Lucas também, confirmando, Lucas capítulo 22, verso 42 ao 46. Lucas 22 diz assim, do 42 ao 46, diz assim, dizendo, Pai, se queres, se possível, né, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Você está vendo que a carne dele no sofrimento desejou recuar. Você vê que era um sofrimento tão grande que ele iria passar, que ele já estava com a sua carne já temerosa, desejando recuar. E posto em agonia, você vê que a carne está em agonia, ó, o espírito dele estava afligido. E posto em agonia, orava mais incessantemente. Ele se fundamentava mais no espírito para não ceder à vontade da carne que queria, que lutava para recuar. Então nós vemos aqui, para aqueles que ensinam que Jesus ele veio de forma divina, por isso que ele venceu a cruz, não, ele veio de forma humana e divina. Aqui está sendo manifesta as duas naturezas, a luta da carne contra o espírito e do espírito contra a carne, aqui no Getsemane, aonde a carne deseja recuar, mas o espírito, a vontade de Jesus em Deus é que prevalece, espiritual. E apareceu um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia orava mais incessantemente, e o seu suor tornou-se com grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. Nós vemos aqui, ó, que o suor dele, a luta foi tão grande da carne contra o espírito que ele transpirou sangue. Ele transpirou sangue junto com o seu suor. E essa imagem de sangue, né? Nós não vamos entrar muito neste assunto, mas eu quero fazer uma ressalva aqui, demonstra Jesus ali exercendo o sacerdote, aonde o sacerdote que se aproximava de Deus para interceder pelo povo, ele tinha que ter as suas vestes salpicadas de sangue. Então, o suor de Jesus foi salpicado, né? O suor veio com sangue, é salpicado de sangue. Ele ali estava exercendo um sacerdócio pela humanidade, pela criação. Então, o fato do suor se transformar em sangue demonstrou o sacerdócio de Cristo sendo exercido por nós, pela criação. E diz aqui, ó, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Então, amados e abençoados, esse ensino de que tudo é Deus é equivocado. Porque se tudo fosse Deus, Jesus não tinha necessidade de passar noites, né, e horas no Getsemane, no monte, buscando fortalecer-se na vontade do Pai. Porque já era Deus, primeiro que ele tinha natureza divina. E se Deus, na sua soberania de ensino, como muitos dizem aí, que é Deus que no final de tudo ia tudo acontecer conforme Deus quisesse, então Jesus não precisava fazer nada. Ele não tinha nem necessidade de vir, né? Deus não tinha necessidade de vir se materializar, se tornar filho para morrer pela humanidade, pela criação.
Então, abençoados, esse ensino é equivocado. Agora, outra pergunta aos ensinadores que diz que tudo é Deus, né? Que ultrapassa, né, a soberania de Deus, não entendendo e radicalizam isso, né? Sobre lá Isaías 65 que eles ensinam. Diz assim, porque ele ensinou os discípulos, porque Jesus ensinou os discípulos a orar e na oração pedir perdão e livrar da tentação e do mal. Vamos lá no livro de Lucas, aí em Lucas agora capítulo 11, no capítulo 11, ainda no livro de Lucas capítulo 11, no verso 1 ao 4, diz assim, o título é a oração do Senhor, diz assim, e aconteceu que estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. E ele lhe disse, quando orardes, dizei, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, venha o teu reino e faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Opa! Então, se na oração está pedindo para fazer a vontade, porque a vontade humana também existia. Deus nunca impôs a sua vontade. Deus nunca foi absolutista, né, sobre a criação, nunca foi tirano, ditador, tirano, para poder colocar a sua própria vontade. Então aqui diz aqui, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Se está pedindo para vir o reino, é porque existia o reino humano, o reino da carne, dominando os homens. E seja feita a tua vontade, é porque existia a vontade da carne. O livre-arbítrio de obedecer ou não a Deus. Então, na oração, Jesus ensina que eles deveriam desejar a manifestação do reino sobre a vida deles. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Dá-nos a cada dia o nosso pão, né, a nossa provisão, né? Perdoa os nossos pecados, Se é tudo Deus, então por que pedir perdão dos pecados? Pois também perdoamos a qualquer que nos deve. E diz aqui, e não nos induz à tentação, mas livra. Livrar por quê? Se é tudo vontade de Deus. Não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Livrar por quê? Porque segundo alguns em graça, tudo é Deus. Radicalizam, interpretam a palavra de forma literal de Isaías 65 e diz que tudo é Deus, que tudo é vontade de Deus. E os discípulos, eles dizem aqui na oração, Jesus ensina, seja feita a tua vontade. Se está pedindo para fazer a vontade, então, é porque existia uma outra vontade. Qual a vontade? Humana. Existia o reino humano e não o reino de Deus que estava ali sendo imperado naquele momento. Então, abençoados, você está entendendo? Então, temos que ter esse perfeito entendimento. O fato de termos o Espírito Santo em nós não deve nos tornar inertes ao exercício da fé. Não podemos nos tornar parados, inertes ao exercício da fé. Pelo contrário, vamos lá, Lucas agora 11, 9 ao 13 ainda. Lucas 11, do 9 agora ao 13, diz assim, aí Jesus, ele, após a oração, ele vem dizer aqui, ele prossegue e diz aqui, eu vos digo a vós, olha ele mandando pedir, se é tudo Deus, por que então orar? Outra coisa que muitos vão contra, que orar para quê? Aqui, Jesus ensina a orar, ele ensinou os discípulos, ele fala, eu vos digo a vós, está falando para os discípulos, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, isso está falando para os discípulos. Qualquer que pede, recebe. Qualquer um que pede, recebe. Quem busca, acha. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual o pai
entre vós que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Então você está vendo? O Espírito Santo, eles tinham que pedir a Deus, pedir o Espírito Santo, pedir na sua necessidade, orar. Jesus incentiva eles a orar. Então, talvez, como falamos aqui, a alegação de muitos em graça de se intrometer, se intrometer na intimidade espiritual das pessoas, trazendo o ensino de que já temos o Espírito Santo e não precisamos orar. Mas isto é negligenciar a comunhão com Deus, a prova da nossa fé. Pois a graça, que graça é esta que ensina que não precisamos orar, só agradecer? Temos que agradecer sim. Quanto mais petição houver, isto prova a minha fé, a nossa fé, que existe em um ajudador, um juiz, um professor, um médico e um amigo. Se não há pedido, como será manifesto a fé? Como será manifesta a fé de alguém que espera a manifestação de Deus? Vamos lá em João capítulo 14. João 14. Vamos ver se dá pra nós terminar. Vamos terminarmos em um vídeo só. João 14, no verso do 1 ao 18. Diz assim: não turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Ele mandando crer nele. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou vos preparar lugar. Quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez a vós e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Vós não sabeis para onde eu vou, vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As minhas palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. E tudo, temos que pedir na oração, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, como é que se ensina que não precisa orar? Se não há oração, não há exercício da fé, não há manifestação de Deus. Você diminui a manifestação de Deus na sua vida, no seu ministério. Então, devemos orar sim, devemos estar na comunhão com Deus sim, devemos exercitar sim a nossa fé. E ele diz aqui, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então aqui está a consequência de uma oração ouvida. Ouvir e obedecer a Deus, para que a oração funcione. Eu rogarei ao meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. O Espírito Santo está em nós. Mas ainda assim,
eles tinham que exercer a fé. Pedir. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, abençoados, temos que exercer a fé. Agora vamos aqui. Paulo mesmo fala, vamos lá no livro de Hebreus. Olha o que Paulo fala agora. Vamos ver agora a palavra de Paulo. Hebreus capítulo 11. Paulo ensina o seguinte aqui, vamos lá. No livro de Hebreus aqui diz assim, 11 do verso 12 e 13, diz assim: por isso também de um e esse já amortecido descenderam tantos em multidão, como as estrelas do céu e como a areia inúmeras que está na praia do mar. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido a promessa, mas vendo-as de longe, crendo-as, abraçando, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então você está vendo? Falando de Abraão e do povo antigo que exerceram a fé na oração, na comunhão com Deus. Aliás, Hebreus 11:6, eu li a referência errada, me perdoe aqui. Hebreus 11:6 diz aqui: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro o quê? Creia que ele exista. Tem que crer na existência dele. E que é galardoador daqueles que o buscam. Então, a nossa fé, ela tem que ser exercitada não só de estar na presença de Deus, crer que ele exista, mas temos que crer que ele é galardoador, abençoador, ajudador daqueles que buscam a ele. E não exercer a fé, não orar, é negligenciar a fé. Se você não exerce a fé, se você não pede a Deus nas suas necessidades, se você não intercede pelo próximo em oração para exercer a sua fé diante do Pai, ver a manifestação do Pai, glorificar o nome do Pai, então você está negligenciando a fé. Então, o canal Luz da Graça no início até concordou em alguns pontos com alguns irmãos que têm ensinado que não precisava orar. Mas depois Deus despertou a nós e eu trouxe justamente uma palavra para mostrar que esses irmãos estavam equivocados. E muitos permanecem equivocados, negligenciando a fé. Porque se você vive uma fé sem exercício, como você verá a manifestação de Deus na sua vida? Porque aquele que crê se aproxima e crê que ele é galardoador. Só quem crê que ele é galardoador é que exerce a fé, que pede, que intercede. Jesus intercedeu por discípulos, nós vamos ver isso. No passado, vamos ver agora no passado agora, Josué exercendo a fé. Livro de Josué, vamos lá, Josué fica depois do livro de Deuteronômio, tá? Josué, depois do livro de Deuteronômio, vem o livro de Josué. Deixa eu ver. Josué. No capítulo 13. Josué 13, verso 13, diz assim: porém os filhos de Israel não expulsaram os Gessureus e nem os Maacateus. Antes, eu creio que a referência aqui foi posta, é Josué 10. Josué capítulo 10. Perdoa, irmão Paulo, tá? Fazendo aqui a leitura à noite fica às vezes um pouco complicado, tá? A gente tem um erro de percepção aqui. E diz aqui, Josué orando, diz aqui, ó: e o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso na batalha do povo de Israel, tá? Em Gibeon, no vale de Ajalon. E diz aqui: e o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser? O sol, pois, se deteve no meio do céu
e não se apressou, e pôs-se por quase um dia inteiro. Então Josué orou e o sol parou, o tempo parou. Então o sol parou na sua rotação, para que ficasse escuro, e o povo de Israel, na batalha de Gibeon, né, contra os seus inimigos, né, ele então, combatendo contra os inimigos, eles venceram a batalha. Então, amados, nós vemos que uma fé foi exercida lá no passado por Josué, aonde Josué mudou o estado do tempo. Agora, como que a pessoa vai dizer que tudo é Deus se Josué exerceu a sua fé orando? Porque ele não poderia mudar a natureza, porque Deus já tinha feito. Mas como é que Josué orou e mudou a natureza, parou o sol, exercendo a sua fé? Como que Ezequias, depois de ser sentenciado a morrer por Deus, aonde Isaías, o profeta, foi lá e anunciou, um profeta respeitável, já tinha determinado a voz de Deus ali, de que prepara a tua casa, põe em ordem, que morrerás e não viverás. E Ezequias vai lá, se prostra diante de Deus e clama a ele, implora misericórdia, e Deus vai lá, e antes de Ezequias sair de Isaías descer, sair do palácio, Deus fala, volta lá, e diz que acrescentarei mais 15 anos. Você está vendo a fé, a oração sendo exercida? Porque isto agrada a Deus, isso manifesta a glória de Deus. E ensinar o contrário é estar equivocado, é criar um entendimento limitado, é limitar a sua fé, é limitar o seu crescimento espiritual diante do Pai. Então, amados, isto tudo que tem sido ensinado aí é um equívoco. Veja que um homem muda o tempo, que é Josué, ele para, pela fé, contrariando o curso da natureza. E Ezequias também, em 2 Reis, capítulo 20, no verso 5, qual nós já falamos, Isaías 38, veja que a oração de Ezequias, né, em Isaías 38 também, a oração de Ezequias moveu a mão de Deus a seu favor no Getsêmani. Orou para o Pai livrar os discípulos do mal. Vamos lá, agora Jesus orando para que Deus venha livrar os discípulos, o próprio Jesus orando, pedindo para Deus livrar. Ora, se Jesus orou para que Deus livrasse, então ele estava fazendo teatro, cena, se tudo é vontade de Deus, que tudo é vontade de Deus, então Jesus não precisava orar pelos seus discípulos para Deus guardar eles, para livrar eles. Ou então Jesus estaria fazendo um teatro, que ele sabe que o Pai é soberano, que acontecia tudo só pela vontade do Pai, então ele não precisava orar. Então temos o entendimento que nem tudo é vontade de Deus. Existe a permissividade e a soberania de Deus. Temos que saber separar o que é soberania e permissividade. Em meio a toda a criação, a tudo que acontece, Deus é soberano. O canal Luz da Graça vai afirmar, Deus é soberano. Até sobre o mal que acontece, Deus é soberano. Mas isto não significa dizer que tudo acontece pela vontade de Deus, porque o reino humano é reino humano. Existem dois reinos vivendo com o homem, no homem: o físico, o humano, e o espiritual. O homem é que escolhe. Se ele se conecta dentro de si com o reino de Deus, ele vai viver o reino espiritual. Se ele despreza o que está dentro dele, o reino de Deus, e ele vai ser carnal, ele vai viver o reino humano, ele vai sofrer as consequências da vida do corpo. Então, amados, vamos ter um perfeito entendimento. Vamos ver agora João 17, do 6 ao 12. Olha o que Jesus fala aqui com o Pai. Manifestei o teu nome, mostrei o teu nome, né? Mostrei o teu poder, o teu nome aos homens que me deste, do mundo que me deste, deste mundo que me deste. Eram teus, mas tu me deste. Então Deus, ó, vê a soberania, era tudo de Deus, mas tu me deste.
e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste. Eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então Jesus mostrou, levou eles a crer que Deus tinha enviado a eles. E rogo por eles, eu oro por eles, eu intercedo por eles, intercessão. Eu rogo por eles, eu intercedo por eles. Não rogo por todo mundo, pelos que são carnais. Não rogo pelo mundo. O mundo aqui fala da carnalidade, do que não é espiritual. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, por aqueles que são espirituais, por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as coisas são tuas e todas as coisas são minhas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Jesus falando, eu já não estou mais no mundo, eu vou ser retirado, mas eles vão continuar no mundo. Eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, intercessão, guarda, protege, conserva, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós, igreja, corpo espiritual nos céus, ser um, formar um corpo espiritual nos céus, é a igreja celestial, para que sejam um, assim como nós, estando eu com eles no mundo, guardava, eu protegia. Ora, se Jesus está dizendo aqui que guardava, então não é tudo que acontece à vontade de Deus. Que se ele vinha guardar como a galinha guarda os pintinhos, então ele estava protegendo. E como é que uma pessoa pode ensinar e dizer que todo mal é vontade de Deus? Então, meu irmão, nós temos que acordar e atentar para isso. Eu estando com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, digo isto na presença deles no mundo, para que tenham a minha alegria completa de si mesmo. Dê-lhe a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Peço que, olha só verso 15, peço que os tire do mundo, que traga salvação para eles. Não peço que os tire do mundo, não peço que os tire do mundo, mas livre-os do mal. Os livre do mal. Não são do mundo, como eu não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é verdade. Você está entendendo, amados? Então temos que ter um perfeito entendimento. Veja que ele intercede pelos seus discípulos e pelos que receberam a palavra, pedindo que os livre do mal. Abençoados, que Deus é este em graça que desestimula a oração e diz que todo mal designo aqui no mundo é Ele que faz. Então, amados e abençoados, o canal Luzes da Graça vem aqui trazer essa reflexão, este ensino para que você reflita e você venha discernir o certo do errado. Não estamos aqui como verdade absoluta, mas estamos trazendo a verdade de Cristo. Então eu desejo a cada um de vocês iluminação para compreender que nem tudo é vontade de Deus. Ele é soberano, ele é absoluto, sim, mas nem todo acontecimento da vida é vontade de Deus. Se não fosse assim, ele não estaria intercedendo pelos seus discípulos. Ele não estaria se desgastando em oração. Ele não estaria pedindo a Deus que passasse o cálice, aquele cálice, se possível. Então, nós vemos que na vida do corpo, na vida humana, o governo é humano. Aonde Deus é soberano sobre tudo, mas ele não interfere na vida
do corpo, a não ser que ele seja chamado, a não ser que seja clamado no Espírito, porque Deus não é físico. Você colocar que tudo é Deus é você banalizar e dizer que Deus ele é físico. E Deus, a palavra de Deus diz lá em João que Deus é Espírito, e importa que aqueles que dele se aproximam creia que ele que se aproxime em espírito e em verdade. Seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E como é que toda manifestação física no mundo é Deus? Se Deus é Espírito, que Deus é esse que está passeando no meio da população, vivendo aqui e criando essas fatalidades, mexendo com o físico, com a natureza física? Se Deus nem se comunica de forma física com o homem, mas sim espiritual. Toda manifestação de Deus é espiritual. Quando eu me coloco diante do Pai, exerço a oração, a minha fé de forma espiritual, ele me ouve, ou ele estando dentro de mim, ele me ouve, o Espírito intercede por mim nesta vida, nas nossas necessidades. Você está entendendo, amado? Então o canal Luz da Graça fica por aqui, desejando a você um perfeito entendimento. Paz a todos.